diferente demais. Amém. Que Deus possa agir, né, em nosso meio. Amém, Senhor. Fala conosco, papai. Amém, Senhor Deus, Espírito Santo de Deus. Quero pedir nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir tudo, que o Senhor traga luz a essa palavra, que o Senhor revele o porquê, o para quê, porque sabemos que se a palavra do Senhor é bênção em nossas vidas, é ordenança e é obediência da nossa parte. Então que o Senhor possa revelar mais essa palavra a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. O título dessa ministração é um título bem comum, hoje bem simples. Confie e descanse. Confie e descanse. Amém, Senhor Deus. Te confesso que quando papai me entregou essa palavra, eu comecei a duvidar se era ela mesma. Eu mesmo não estava confiando nem descansando. E amém, fui preparando, fui absorvendo, fui retendo, fui lendo. Aí os dias se passaram, o dia de hoje chegou, eu continuei lendo, continuei absorvendo, continuei retendo, e as coisas não estavam claras, não estavam definitivas. E eu vim aqui para a igreja, hoje cheguei aqui e meu coração não estava ainda em paz, sabe? Meu Deus, será que não é isso? Não pode ser, né? Nos 48 do segundo tempo, Jesus, o que é isso? Mas aí ele foi confirmando. Estava ali conversando com o Tony é botafoguense, né? Aí me veio muito o entendimento ali da confiança, do descansar. Eu falei, nossa, Tony, homem de fé, glória a Deus. Aí eu cheguei, sentei, aí eu vi a Luane. Falei, papai, eu estou entendendo, estou começando a entender. Aí via mais alguns irmãos, aí olho para um lado, olho para o outro, daqui a pouco vejo o Adriano com a Vanessa chegando. Falei, Senhor, é isso, né? E aí, no meio dos louvores, falei, a Sinara me recomendou, Pablo, vai lá para trás, entra naquela cozinha ali, ó, vai orar. Eu falei, eu vou. Aí eu saí dali, fui orar, aí fiquei lá dentro orando. Aí na hora que eu voltei, no meio dos louvores, aí veio a confirmação. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por tudo isso, né? Confie e descanse. Por favor, projete para nós Salmos 37. Salmos 37. Aqui em Salmos 37, a partir do versículo 1, nós vamos ler um pouquinho aí vamos até o versículo 11, só para a gente ter um entendimento amplo do que o salmista aqui, Salmo de Davi, né, ele traz a nós nesse texto. Olha, esse texto é lindo, né? Te confesso que já tinha um tempo que eu tinha lido esse texto e não me recordo ter voltado a ele muitas vezes. Quando a gente vai em Salmo, não sei, eu acho que eu não fixei meu olhar nesse texto. E dessa vez, fixando o olhar ali, lendo de maneira mais pausada, mais específica, eu vi a beleza desse salmo. E ele fala assim, na versão NVI, ó, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá.
Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Glória a Deus. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Aleluia. Olha que passagem linda, né? Aqui ele traz muito um entendimento, que começa falando um pouquinho sobre a inveja, um pouquinho sobre o olhar do ímpio, ou do mal, ou como ele também chama aqui do perverso, para com aqueles que estão no caminho do Senhor e estão fazendo o bem. E muitas vezes esse olhar, ele é um olhar que mexe com você, que te tira de uma zona de conforto, que te leva para um lugar de insegurança, de questionamento com Deus. Por quê, Pai? Por quê? E aí você começa a questionar muita coisa, e no texto ele traz também um outro olhar, né? Não tem inveja dos perversos, para que a gente não tenha inveja do ímpio, do perverso, daquele que não faz o bem. E aí eu lembro que essa pregação ela começou num momento que eu estava com Deus e que me trouxe à memória algo que eu vivi lá atrás. Eu lembro que alguns bons anos atrás eu tomei uma decisão de caminhar segundo a palavra, segundo o que eu estava aprendendo, eu tinha aprendido, e as coisas começaram a desandar. Foi muito interessante, porque hoje eu posso rir. Na época eu confesso que eu mirei e chorei muito. Eu chorei demais. Literalmente chorei. Porque você imagina, o foguete estava subindo assim, ó, de vento em popa, a minha vida estava indo aos meus olhos, certinho, subindo, né? A gente estava, eu e a Sinara, minha família, cada dia mais melhor, e aí de repente eu me converto, aí eu começo a tomar algumas decisões, começo a dizer alguns nãos, começo a manter uma postura, e é como se o foguete acabasse o combustível e de repente ele não fizesse um movimento parabólico perfeito, assim não, ele de repente chegou lá em cima e fez assim, ele caiu desgovernado. E aí eu comecei a questionar a Sinara, né? Questionar a Deus, claro, e questionar a Sinara. Falei, mas por quê? Por que isso? Só porque eu me posicionei? Só porque eu resolvi não compactuar com algumas coisas? E aí, para culminar com a minha raiva, a minha ira, o meu não entendimento, não sei se a Sinara vai se recordar disso, mas hoje eu posso falar com leveza. Eu ia fechar um contrato, e eu me lembro o número, era um contrato pertinho de 16 milhões. Um contrato com a minha antiga empresa, e essa empresa ia produzir um material educacional, e nós iríamos, na minha concepção, revolucionar o Distrito Federal. A gente entregar um conteúdo virtual que hoje é comum, mas na época não existia. E fui procurado, um pessoal do governo, interessado naquilo que a gente fazia, e aí começamos a desenhar o contrato, e estava tudo lindo, e tinha uma emenda parlamentar, e tinha um deputado, e estava tudo perfeito, e estava tudo encaminhado, e aí o deputado já tinha conseguido, já estava tudo levantado,
E o contrato ia ser assinado, se não me engano, no dia 21 de maio daquele ano. E a gente veio desde o início do ano arrumando tudo. Tudo. E estava tudo arrumado, tudo desenhado, sabe? Era com uma secretaria, uma emenda parlamentar, algo lícito. Não tinha nenhum problema. Nenhum problema. Até que esse dia dava numa segunda-feira, o dia do possível contrato, da assinatura. Na sexta-feira pela manhã eu acordo com uma ligação e a pessoa fala assim: Pablo, tudo bem? E aí, cara, tudo bom? Era um assessor do secretário. E aí esse assessor fala assim: olha, o secretário quer uma reunião contigo hoje, porque o contrato é segunda-feira, né? Tá tudo certo e vai ser maravilhoso. E nós estamos aqui empolgados e vai ser muito bom. Poxa, vai ser da nossa bandeira, o partido defende essa bandeira de educação. Nossa, como nós vamos fazer bem para o Distrito Federal. E eu empolgado. E aí, não, ótimo, vamos almoçar. Aí marcou num restaurante na Vila Planalto. Ótimo, vamos lá. Pontualmente eu estava lá, aí eu cheguei. Imagina como eu estava, né? Empresário, minha cabeça frita, eu sou uma pessoa de ideias. A Sinara sabe, quando eu estou no meu melhor momento, nem eu me aguento de tanta ideia. O brainstorm aqui é mato, é capim. O tempo todo sai ideias que as pessoas até olham e falam assim: cara, isso não vai dar certo. Eu falei: vai, meu irmão, vamos embora. E aí cheguei lá, não tinha ninguém. Aí eu cheguei, não tinha ninguém, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: cara, que loucura, né? Devem estar atrasados, beleza, vou sentar. Aí eu sentei, aí fiquei ali uns 5 minutos, não tinha ninguém, eu peguei o telefone e falei: acho que eu vou ligar, né? Quando eu ia ligar, chega o assessor. Tudo bem e tal, ele sentou. Eu falei: aí, cadê o pessoal, cadê o secretário, tudo? Pois é, não puderam vir, uma reunião em cima da outra, não tá difícil sair. Aí eu falei: é sério, tal, mas vamos pedir alguma coisa? Não, vamos falar logo. Eu falei: então fale. Ele: não, é o seguinte, a gente marcou essa reunião, é porque é o seguinte, o secretário, não sei se você sabe, mas o secretário vai vir candidato a deputado na próxima campanha. E eu falei: que legal, vamos, a gente precisa do seu apoio. Eu falei: tem todo o meu apoio, estamos juntos, né? Então, mas o apoio é o seguinte, é um percentual. O percentual? Como assim um percentual? É um percentual. Tá, mas qual percentual? X. Era 30%. Aí eu: 30%? 30%? Peraí, eu não estou entendendo. Me explica isso direito que eu estou... Mas eu já fui começando a ficar sério, né? E eu, sério, eu não sou muito bom, não. Não sou muito bom. Eu clamo ao Senhor sempre para eu não ficar sério. Porque quando eu fico sério, a coisa fica estreita. E aí eu fiquei um pouco mais sério assim, olhei para ele e falei assim: não, é o seguinte, a gente precisa de 30% do valor do contrato para a campanha do deputado. E aí nós vamos aumentar um pouquinho esse contrato, porque a gente tem uma margem lá que a gente consegue tal. A gente vai chegar num número, vai ficar interessante, você não vai perder nada. E eu fiquei um pouco mudo assim. E aí ele finaliza dizendo: e tem que ser em dinheiro. Eu falei: irmão, peraí. A gente saiu anos atrás aí de uma situação de lava-jato, de mensalão, de lá. Aí você me vira aqui agora e está falando para mim, depois de 3 meses, de longos meses, de muita reunião, de muita labuta, arredondando tudo, que você precisa de um valor para a campanha, em dinheiro. É isso mesmo? Ele: Pablo, se não for assim, não dá para continuar. Eu falei: meu irmão, então não vamos continuar. Eu levantei, do jeito que eu estava, levantei, entrei no carro, saí. Aí eu lembro que eu estava passando pelo Pier 21 ali, encostado no carro assim. Na época, eu tinha um carro alto, né? Era uma caminhonete, encostei nela assim, dirigindo. E eu estava completamente frustrado, olhando para o nada. E aí eu liguei para a Sinara, falei: minha amor, você acredita que aconteceu isso? E aí ela falou assim: meu amor, Deus conduziu tudo. Se não é para ser, não é para ser. E aí terminamos a conversa, cheguei em casa revoltado. E esse dia eu botei para fora toda a minha dor, sabe? E eu encostei na Sinara ali e chorei, porque eu estava com tanta raiva.
Eu estava muito irado. E meu questionamento para ela era: por quê? Aí eu comecei a citar nomes. Fulano está prosperando e não acredita em Deus. Ciclano tá rico e não acredita em Deus. Beltrano acabou de mudar de casa e não acredita em Deus. E eu que acredito em Deus tenho que passar por isso. Você lembra disso, meu irmão? Eu fiquei irado. E eu lembrei disso, não sei porquê. E aí me veio esse versículo aqui de Salmo, versículo 1. E não tem inveja dos perversos, porque naquele momento passou pelo meu coração uma inveja do ímpio, do perverso. Uma inveja. E não só uma inveja veio ao meu coração naquele momento, mas uma falta de confiança no Senhor. E esse versículo ele fala tudo o que eu preciso para me explicar. Eu vou reler com vocês só os primeiros, só até o 7, do 1 ao 7. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. As promessas do Senhor, para quem confia, elas se cumprirão. A gente muitas vezes olha e vê um castelo, vê o ímpio prosperando, vê o perverso superabundando financeiramente. Mas a colheita, ela vai ser essa. A colheita, ela vai ser uma colheita que, como diz o versículo 2, como o capim, logo secarão, e como a relva verde, logo murcharão. As consequências, a semeadura, aonde vai vir isso? Aonde vai chegar isso? Muitas vezes vão desaguar nos filhos, porque lá em Êxodo fala, né? Que as nossas iniquidades, elas terão a consequência até a 4ª geração. Até a nossa 4ª geração. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Então, muitas vezes nós estamos vendo aqui com os nossos olhos físicos uma prosperidade, uma inveja, uma frustração, uma ira toma conta do nosso coração, mas a gente não pode, porque olha só esse versículo que continua. Ele continua dizendo no versículo 3, e aí veio respostas para mim, que a Sinara falou lá atrás, mas a gente fica um pouco cego, né? Às vezes a gente não quer ler e entender, porque a gente está muito irado. O tempo tem que passar, o nosso coração tem que se curar, melhorar. E aí vem o versículo 3 dizendo assim, ó: confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, aleluia. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Olha a resposta. Nem com aqueles que maquinam o mal. Esse salmo é um salmo incrível, é um salmo bruto, é um salmo provocativo, eu diria. Ele provoca a nossa reflexão. Ele nos leva a um entendimento de que devemos confiar no Senhor em todo instante. Confiar no Senhor de maneira inteira, integral, 100%. Confiar no Senhor como uma criança confia. Confia no pai, por exemplo. Meu filho Rafael, ele quando tinha meses, eu sempre gostei de fazer algo com ele e a família toda se revoltava muito, entrava em desespero. Eu pegava o Rafa, ele era muito pequenininho, e aí eu acho que a Sinara vai se recordar disso também. Eu levantava o Rafa pelos pezinhos assim, e ele tinha pouquinhos meses. E quando eu levantava ele pelos pés, aí ele ficava duro assim, sabe? Ele ainda era meio molenga, porque ainda era muito bebê, mas ficava bem duro e ficava em pé, eu ia subir ele assim. E aí eu segurava ele pelos pés e olhava ele bem duro, e eu dava um comando para ele. Eu falava assim: pode cair, vai, cai. E quando eu falava aquilo, ele estava em pé assim, ele deixava cair o corpo para trás. Quando ele caía para trás, ele fazia esse movimento, aí eu levantava ele de novo. Ele muito pequenininho, eu fazia assim, ele subia de novo, ficava duro de novo.
E ficava todo mundo louco, assim, os irmãos da Sinara, para com isso, que é isso? Você vai fazer isso com o menino? A mãe da Sinara falava, esse menino não tem nem força para fazer isso, você vai quebrar a coluna do menino. E eu fazia isso. E hoje eu consigo ver claramente qual é a confiança que o salmista traz para nós, que a gente tem que ter em Deus. Confiança de uma criança. Confiança de uma criança. A criança confia 100%. A criança confia integralmente no comando do pai. Vai, meu filho, ele ia. Quando voltava, ele ficava duro. É essa confiança que a gente tem que ter no Senhor. Nós confiamos dessa forma no Senhor. Quando o Senhor nos convida a continuar, a manter a nossa postura diante das adversidades, a manter a nossa postura e o nosso caráter diante das provações, diante dos pecados, da sedução do pecado, melhor dizendo. Nós temos nos mantido assim, confiando no Senhor 100%. A palavra fala que o reino de Deus é das crianças, né? É das criancinhas. Talvez seja por isso. Porque a confiança das crianças no Pai é de 100%. E Ele quer que nós sejamos semelhantes às crianças. Que nós nos tornemos com coração de criança. Para que a gente possa confiar 100% naquilo que Ele tem para nós. E aí o entendimento ele começou a aumentar. Ele começou a aumentar. Porque no versículo de número 3 desse texto que nós lemos, ele fala assim, ó, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Nós precisamos confiar, mas nós precisamos continuar fazendo o bem. São escolhas. Na vida nós temos duas escolhas. Se não me falha a memória, em Deuteronômio fala sobre isso. Porei diante de ti dois caminhos. O caminho de bem e o caminho de mal. Escolha, porém, o bem. Para que tenhas... Me ajuda, Beto. A minha vida é de descendência, né? Olha só. Escolha o caminho do bem. É questão de semente, semeadura. Você vai escolher o caminho do bem. E ele fala isso aqui. E eu tenho uma confirmação lá na frente. E no versículo 4, ele traz um entendimento também da palavra deleite-se. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Eu fui atrás dessa palavra em hebraico e do entendimento dela, né? Deleitar. Deleitar. Agradar. Agrada-te do Senhor. E aí o entendimento da palavra em hebraico, ele fala mais ou menos assim. É como alguém que faz uma entrega pessoal a outra. Agrada-te do Senhor. Ou seja, você vai ter algo e vai entregar pessoalmente àquele que pode fazer por ti. Isso é muito forte. Porque só o Senhor pode fazer por nós. Só o Senhor pode fazer pela nossa vida, pelas situações problemáticas que nós possamos estar enfrentando em algum momento. Qual é a situação de dificuldade, de adversidade que você tem passado ultimamente? É essa situação que só um pode receber o fardo que vem de você. Esse fardo pesado. Só o Senhor. Só Jesus pode. Não é Jesus que fala para trocar o fardo com Ele? Porque o fardo dele é o quê? É leve. É só Ele. Agrada-te do Senhor. Dificuldades todos nós passamos. Eu não sei em que área está a dificuldade na sua vida nesse momento. Se é uma dificuldade na área financeira, se é na área emocional, se é na saúde, se é no relacionamento interpessoal, seja com pessoas fora da sua casa, ou seja com pessoas dentro da sua casa. Às vezes você está com dificuldade de conversa com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Essa dificuldade só um pode receber, e só um pode te dar a resposta que você precisa. E esse um quem é? Jesus. Deleita-te nele, agrada-te do Senhor. E aí ele completa dizendo: e Ele atenderá os desejos do seu coração. Eu fico olhando ao Pai, assim, eu fico olhando para as diversas histórias que nós temos na Bíblia, pessoas que entregaram verdadeiramente, genuinamente a Jesus, confiaram 100% nele. E Ele foi lá e fez.
E Ele foi lá e cumpriu. E Ele foi lá e curou. Ele foi lá e salvou. Ele foi lá e deu o descanso merecido, o conforto merecido, o alívio merecido. Mas que a confiança foi plena, foi de 100%. Quero convidar você da igreja, nesse momento, a trazer à memória aquilo que talvez possa estar afligindo o seu coração. Às vezes é uma porta que precisa se abrir para uma área profissional. Às vezes você está desempregado, pensando em mudar de profissão. As portas estão fechadas, estão estreitas. Está tudo difícil. Mas só Ele pode consertar as coisas. Ele pode mudar as coisas num tempo tão curto. Em minutos Ele pode mudar. Em minutos Ele pode transformar da água para o vinho sua vida. Mas tem que confiar. Quantos aqui confiam plenamente? E quando eu falo confiar, não é você deitar e descansar, não. É você fazer aquilo que você pode fazer. Porque tem uma parte que é sua. Eu confio em Deus e estou fazendo aquilo que eu posso. E no instante que Ele achar que deve, tudo vai ser mudado, tudo vai ser restaurado, tudo vai ser diferente. A minha parte eu fiz. E eu entendo que é necessário que o Pai enxergue que você está fazendo a sua parte. Que você está dando um passo de fé na direção dEle. Sabe? Mais ou menos como Pedro, quando sai ali do barco e vai caminhando no comando de Jesus. Porque ao ver Jesus e no primeiro momento ter pensado que Jesus era um fantasma, no comando de Jesus, ele sai do barco e ele anda na confiança de que Ele é o mestre. É esse passo de fé. Porque enquanto tem uma fé de 100%, uma fé genuína, você não vai afundar. Você só vai afundar no instante que você duvidar. No instante que você achar que não é. Mas tem que dar um passo de fé. Quando você se mantém ativo, quando você se mantém fazendo, conexões vão sendo criadas. Se você estiver dentro de casa, essas conexões não vão ser criadas. Você não vai conhecer pessoas. Você não vai estar, como um casal dizia, um casal que congregava aqui, pastor Beto e Nathalie. O Beto, ele usava muito esse termo, né? Você não vai estar no X da biqueira. Sabe o que é o X da biqueira? Lá no Nordeste, ele é da região de Fortaleza, ali da Ceará. Ele fala que na época de seca, muita seca, o pessoal pega e sabe, né, no telhado, quando chove, a água vai para um determinado local e começa a cair no chão. Então eles sabem aonde que a água cai. Eles fazem um X ali e colocam um balde. Ali é o X da biqueira, para poder reter água e eles ficarem pegando aquela água quando tem alguma chuva. E é onde você tem que estar. Você tem que estar no X da biqueira de Deus. Ah, eu estou com problema, eu estou sem emprego. Então vai para a rua, não é dentro de casa não. Vai conversar com pessoas, vai tomar cafezinho. Vai bater um papo, visita alguém, vai orar por alguém em algum lugar. Parece que não, mas às vezes você vai à casa de alguém, fazer uma oração, bater um papo. Estava com saudade de você, vai lá tomar um café, vou te visitar. Às vezes é ali, numa conversa, que vai entrar alguém, e sua sorte vai ser mudada. Sua sorte vai ser mudada. É tão lindo isso, porque quando o texto fala, deleite-se no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, Ele agirá. Ele vai agir, confia, Ele vai agir. Mas o tempo é dele, não é seu. É no momento da maior adversidade, quando você menos pensa que tudo pode mudar, você fala assim, não tem mais jeito, eu estou no fundo do poço, que Deus vai lá e abre um alçapãozinho e fala, vem, é por aqui, ó. E é assim que Ele faz. E a gente prova na Bíblia isso. Pega Êxodo, capítulo 2, por gentileza. Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Esse personagem maravilhoso que a Bíblia nos apresenta. Um personagem da tribo de Levi. Um personagem que foi colocado em uma história e que ele foi definido como o libertador do povo de Israel. O
libertador. Não é qualquer coisa. Da tribo de Levi. Levita. Que tem como função unir o povo ao seu amado. E é isso, conduzir o povo ao seu amado. Levi. Ligar um ao outro. Noiva ao noivo. Povo amado. Libertar o povo de Israel. Esse cara, Moisés. Olha como Deus muda a história de Moisés. Assim. A história fala, eu vou ler, mas já vou contextualizar, que deu uma loucura na cabeça do faraó. E o faraó manda matar todos os primogênitos, homens. E começa a matar todo mundo. Tinha nascido um bebê. Sua mãe, Joquebede. O texto é engraçado. Esse texto é... eu acho engraçadíssimo. Quer ver? Vai para o 2 aí, por favor. Olha só o que o texto fala. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Olha isso aqui. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Achei isso muito legal. Qual mãe que o filho, mesmo sendo feio, não ia esconder? Fala para mim. Vendo que era bonito. Não, e outra, qual mãe que achava feio? A mãe de Tiago achava ele lindo quando nasceu. Era coisa assim, fantástica. Semana que vem eu não venho. Amém. Ai, te amo. Mas era muito legal. Vendo que ele era bonito, cara. Olha isso, é impressionante. Vendo que era bonito. Ela o escondeu por 3 meses. Então, Joquebede esconde Moisés. Aí, continua. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Aí, olha que interessante. Nesse momento ela pega, ela não conseguia mais esconder, tinha 3 meses já. Aí ela pega, faz lá um cestinho, põe Moisés no cesto, vai para a beira do rio, coloca Moisés na beira do rio. Eu fico imaginando o coração dessa mãe. Você que é mãe, que está aqui, você pode talvez entender o que eu estou falando. Nem eu entendo, mas a mãe, você pegar o seu filho, que era bonito, botar num cestinho e mandar ele no rio, porque iam matar o seu filho. Ao nível, o nível que você chegou. Você não podia mais ficar com seu filho. O coração dessa mãe devia estar. Mas ela confiava. Ela confiou. Ela fez o que podia. Ela deu o passo de fé dela. Ela segurou ele por 3 meses. Ela aguentou até o último instante. E quando não mais tinha condições, ela colocou ele dentro de um cesto, jogou esse neném no rio. E esse neném no rio, olha a sorte mudando assim. Ele é logo encontrado abaixo pela filha do faraó, que tinha dado a ordem para matar os primogênitos. Quando você confia no Senhor, Deus confunde toda pessoa que precisa ser confundida. Venda os olhos, traz escamas, confunde a mente. Confundiu a mente daquela filha do faraó. Porque a palavra vai falar, e nós vamos ler isso aqui, vai falar que ela vê o menino e vê que o menino é hebreu. Ou seja, ela tinha tudo para falar assim: ih, menino hebreu, manda matar. A lei que está aí, ó. O faraó não mandou? Quer ver? Vamos continuar lendo. Próximo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. Então a irmã do menino ficou ali. Olha Deus agindo. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela, filha do faraó, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Olha aqui. Ao abri-lo,
viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Ela percebeu com o olhar dela que não era dos dela, não era egípcio, era dos hebreus. E aí continua. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha que coisa interessante. Deus agindo em tudo. A irmã do menino ficou à espreita. O que essa menina tinha que estar à espreita? Olhando. E era uma criança. A irmã era uma criança. E aí quando essa irmã chega ali na filha do faraó, a irmã usa uma linguagem que no raciocínio lógico a gente chama de linguagem indutiva. Isso não é para qualquer pessoa. Isso não é para qualquer pessoa e não é para qualquer criança. Uma criança usar uma linguagem indutiva, o nível de entendimento lógico que ela está é um nível alto. Porque ela induz a filha do faraó a fazer o que tem que ser feito. Olha o que ela fala, eu vou ler de novo. A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Ela não chega e pergunta assim: você achou um menino, você quer ajuda? Esse menino, você consegue cuidar desse menino? Não. Ela já sabia, e ela falou assim, ela induziu: você quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e cuidar desse menino? Então ela já sabia que a mulher não podia, ela já deu o comando, tá, então chama. Tipo assim, era tudo que eu queria, você respondeu tudo, você já falou respondendo o que eu queria. Não é Deus agindo, não. Ele agirá. A palavra é certa. Confie nele e ele agirá. Aí continua. Sim, vá chamá-la, respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher. Aí Deus meu Deus do céu. Senhor Jesus. É maravilhoso demais. Porque Deus não só opera o milagre na vida daquele que crê, que confia, que faz o bem, mas Ele arruma tudo para que tudo fique perfeito. A mãe se desfaz do menino, se despede. O menino chega numa filha de Faraó que tinha tudo para matar. Não, ela escuta o que uma criança fala indutivamente, aceita, pede para chamar a mãe. E agora o que vai acontecer? Vai devolver o filho para a mãe. Vai devolver o filho que há instantes atrás, segundos, minutos, não sei, atrás, tinha deixado o filho na confiança que Deus ia cuidar. Recebe esse filho de volta. E não satisfeito Deus de ter feito todo esse milagre, nós ainda vamos perceber aqui no texto que Deus ainda fala assim: você ainda vai ter um salário, ainda vou pagar para você fazer isso. Você ainda vai viver com dignidade, que você ainda vai ter você não tinha nada, você não tinha dinheiro, você tinha um filho correndo risco de vida, o pessoal querendo matar os primogênitos. No seu passo de confiança, eu devolvo o teu filho, você vai cuidar dele em toda a fase da infância, você vai conviver com ele, você vai amamentar ele, e eu ainda vou dar dinheiro para você cuidar. Olha só. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Está entendendo o nível? Deus é nesse nível. Mas esse nível é para quem confia, é para quem se entrega, é para quem abre o seu coração e fala assim: Deus, eu não sou nada, eu não estou enxergando nada. Eu acho que aqui é um abismo, na verdade eu estou vendo um abismo aqui. E eu vou dar esse passo de fé, acreditando que aqui tem uma ponte invisível. Esse é o nível de Deus. E Ele não só põe uma ponte lá, como Ele ainda te preenche de coisas acessórias, te dá dinheiro para você continuar, te devolve, te restitui, muda a sorte do filho, leva o filho de um simples hebreu escravo para agora filho da filha de Faraó. Ou seja, de dentro da linhagem de Faraó, príncipe. Não é só uma coisa, virou príncipe ainda.
mudou toda a sorte. Porque para cada um de nós, Deus tem um chamado e tem um propósito. Para cada um de nós, que vai se realizar no tempo certo, na medida da sua confiança. Porque esse Deus que nós estamos falando é um Deus gentil, é um Deus cavalheiro, é um Deus que lá em Apocalipse 3:20, ó, é só o que Ele pode fazer. Ele não vai arrombar a porta, Ele vai continuar batendo. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo. Mas se abrires a porta, não quer abrir, meu irmão? Você não quer abrir a porta para entrar? Você não quer confiar em mim 100%? Você não quer entregar sua vida para mim? Como é que eu posso fazer algo se eu tenho que respeitar a sua liberdade, a sua individualidade? Se eu não posso ser um tirano, um ditador, uma pessoa que fala assim, eu vou fazer. A confiança, ela tem que vir de nós. E é maravilhoso isso, porque eu lembro que eu fui ler um livro anos atrás, chamado O Cristianismo Puro e Simples, de um autor chamado C.S. Lewis. O mesmo que escreveu as Crônicas de Nárnia, né? C.S. Lewis. C.S. Lewis era cristão. Ele teve uma fase não cristão, escreveu alguns livros numa fase não cristão. E depois, já cristão, escreveu outros livros, inclusive Nárnia é um deles. Mas esse, o Cristianismo Puro e Simples, ele trabalha de uma maneira muito mais profunda na ideia do cristianismo, não é uma história, não é uma coisa mais objetiva. E nesse livro, ele fala o seguinte, ele fala que Deus, na eternidade, Ele já pensava, já imaginava, já sonhava conosco. Na eternidade já existia a Trindade. Façamos o homem à sua imagem e semelhança. Façamos. Pai, Filho e Espírito Santo, criando o homem ali. Era um trio, né? Então já era ali um grupo, uma família. Já tinham os três. Eles criam o homem. E quando eles criam o homem, criam cada um de nós, eles já contemplam o que nós teríamos aqui na terra. Já o que eles já davam para a gente, o que Ele entregou para a gente ser genuinamente. Então Ele já sabia disso. Porque, meu irmão, não é difícil imaginar que Deus pensou um dia em você, um dia inteirinho, que Ele tirou um dia para falar assim, rapaz, quero criar aqui, deixa eu ver o que eu vou criar aqui. Eu vou criar um rapaz desse jeito assim, ó. E vai ter uma barbinha, né? Vai ser um cara gente boa e tal. Aí criou o Rodrigo ali, ó. Pronto. Eu vou dar uma Tati para você cuidar, um Rodriguinho para você exercer sua paternidade. E foi criando aquela. E ele imaginou tudo aquilo. E ele vai ser assim, vai ser assado, vai ser. E tem um propósito para ele. Um dia. Porque se nós contarmos que na Terra já pisaram mais de 100 bilhões de pessoas, é isso que mostram os cálculos, desde o primeiro casal que veio, Adão e Eva, até hoje, mais de 100 bilhões de seres foram gerados na Terra. Um dia, se Ele tirou para cuidar de cada um de nós, projetando como seríamos, qual o propósito, qual o chamado de cada um de nós, Ele gastou aí 100 bilhões de dias. E o que é 100 bilhões de dias perto de uma eternidade? Porque Ele é eterno, de eternidade a eternidade, a palavra fala. Provérbios fala, eternidade a eternidade. Ele existe muito antes, né, de eternidade até a eternidade. Então o que são 100 bilhões de dias para um ser que é eterno? É maravilhoso pensar que Ele cuidou de nós, e Ele zelou por nós, e Ele imaginou a gente do jeito que nós somos. Então nós temos que confiar nele plenamente, porque Ele sabe o melhor para as nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós confiamos no nosso braço, confiamos no nosso dinheiro, ou como eu preciso falar de mim, porque, irmãos, se tem alguém que esse culto está sendo para mim. Se tiver te alcançando também, glória a Deus por isso. Mas para mim, não é pelo intelecto que você tem, não é pelas múltiplas habilidades ou pelos dons que Ele te deu. Não é isso. A confiança nele é porque sem Ele nós não somos nada. É
porque o que somos foi Ele que deu, o que temos foi Ele que deu. Nós aqui só somos mordomos, diz a palavra. Nós só estamos aqui para cuidar. Cuidamos do dinheiro, cuidamos do recurso, cuidamos dos filhos, cuidamos da esposa. Nós só cuidamos, é tudo dele. Tanto que quando morremos, o Espírito volta para o Pai. Nada levamos. Nada levamos. Para a gente poder encerrar. No versículo 7 de Salmo 37. Ele fala assim, ó: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descanse no Senhor. Descansar significa confiar. E como eu disse, é uma confiança como uma de criança, né? E quando eu lembro daquela passagem de Marcos 4, 35, para a gente poder fechar. Me prolonguei um pouquinho hoje, mas glória a Deus por isso. Amém. Marcos 4,35, ele fala assim, ó: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Volta no 38 para mim, por favor. Por gentileza, 38. Olha a primeira linha e a segunda. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Pode deixar projetado. A nossa confiança, ela tem que ser tal, que essa frase que eu acabei de ler, e vou repetir a frase: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Essas duas primeiras linhas, a nossa confiança tem que ser tal, que essas duas primeiras linhas, elas não precisem mais existir para nós. O que tem que existir para nós é só até a primeira vírgula. Jesus estava na popa. Jesus estava na popa, no barco. É só isso que a gente precisa. A gente não precisa saber o que ele está fazendo. Se ele está dormindo, se ele está acordado, a gente não precisa ir lá e falar: Jesus, não. A nossa confiança tem que ser tal, que a gente vai olhar para a nossa vida, e a turbulência vai vir, e o problema vai vir, e a situação confusa vai vir, e a doença vai vir, e a falta de dinheiro vai vir, e uma situação com os filhos vai vir. Qualquer que seja o problema, ele vai aparecer na nossa vida, e a gente vai olhar e falar assim: Jesus está aqui. Ele está na popa, acabou. Acabou. O que ele está fazendo? Não importa se ele está dormindo, não importa se ele está olhando, não importa, ele está com você. A sua confiança é: quem está contigo? Jesus. Jesus está na minha casa, Jesus está comigo, com a minha família, e isso basta. Porque se Ele estiver comigo, e minha confiança estiver nele, eu sei que Ele pode todas as coisas, e Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, e Ele vai acalmar o meu coração, e Ele vai tirar toda a ansiedade, e Ele vai jogar fora todo o medo, porque só Jesus pode fazer isso, amém? Então esse versículo de Salmo 37, esse trecho de Salmo 37 que nós lemos, ele é um texto para que a gente possa, ao longo da semana, se você puder, ler ele todo, trabalhar o seu coração, acalmar o seu coração, trazer confiança ao seu coração. Eu tenho certeza que as coisas, as nuvens de poeira vão se dissipar de maneira muito mais fácil em suas vidas. Amém? Eu quero orar por vocês, com vocês.